Boa noite, meus queridos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus amigos. Você que já está entrando e podendo participar, não só acompanhar, mas participar deste culto de louvor ao nosso Deus, mas de uma maneira muito especial na noite de hoje, onde estaremos tratando de um tema muito significante, muito importante, que é o relacionamento entre pais e filhos, e dentro desse tema, nós estaremos abordando o tema Filhos, Flechas na Mão do Valente. Eu tenho certeza que todos nós iremos ser muito abençoados por aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações nessa noite, através da vida do pastor Haroldo Félix. E ele vai estar sendo usado por Deus para nos abençoar nessa noite. Eu quero pedir a você, como a gente sempre faz, que você compartilhe esse link, compartilhe essa live no seu Facebook, para que outras pessoas também possam ver, outras pessoas possam ter acesso. Né? A gente vai te dar aí 5 segundos para você fazer isso aí rapidinho. Coloca lá na sua página do Facebook aí, para que as pessoas que te acompanham, as pessoas que te seguem também possam ver e também possam ser abençoados. Nós não queremos guardar a bênção só para a gente. Nós queremos que essa bênção também alcance outras vidas. Então, faça isso. Seja um missionário online nesse momento e compartilhe essa live aí no seu Facebook. Se você puder, faça também o seguinte, compartilhe o link dessa live, desse culto, com pelo menos 3 pessoas do seu contato aí no WhatsApp. Pegue o link, mande para 3 contatos. Já pensou a importância ou o quanto você pode estar abençoando, quem sabe, um pai, uma mãe, um filho, uma família que de repente está com uma situação dentro da família, dentro da própria casa, um pouco complicada, e hoje pode ser uma oportunidade de, através dessa palavra, essa família ser abençoada e Deus tocar nessas vidas. Então, vamos nos deixar ser usados por Deus. Faça isso. Coloque lá no WhatsApp, para pelo menos 3 contatos. E vamos abençoar essas pessoas em nome de Jesus. Nossa, muito boa noite à nossa irmã Yolanda. Deus abençoe a nossa irmã. Juntamente com o nosso irmão Fabrício, Fabiola, Mário. Deus abençoe a família de vocês. Nossa irmã Sônia. Boa noite, Sônia, paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida do Rodolfo, de toda a família. Nossa irmã Delminda, boa noite, Delminda. Justamente com o presbítero Alfredo, Deus abençoe a vida dos irmãos. Nossa irmã Marta Gracini, boa noite, Marta. Deus abençoe sua vida, abençoe André, abençoe Adilson, presbítero Adilson, Deus abençoe a vida dessa família em nome de Jesus. Nossa irmã Gislene, Deus abençoe. Ao também presbítero José Isídio, aos meninos, Deus abençoe essa família. Deus abençoe a nossa irmã Alcione, juntamente com toda a sua casa. Uma boa noite para você. Deus esteja com vocês em nome de Jesus. Nosso irmão Jorge, boa noite, Jorge. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe Josi, em nome de Jesus, nessa noite. Deus abençoe a sua sogra, em nome de Jesus. Todos da sua casa sejam abundantemente abençoados pelo Senhor. Boa noite, pastor Alessio. Deus abençoe a vida do Senhor. Deus abençoe a casa. Deus abençoe a família, em nome de Jesus. Nossa irmã Vera, juntamente com o nosso irmão diácono Lucas, Samuel. Deus abençoe a vida de vocês. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Nossa irmã Ellen, boa noite. As meninas, Luísa e Letícia, boa noite. Deus abençoe vocês. Nossa família nessa noite. Nossa irmã Joseli, também Deus esteja abençoando abundantemente a sua vida nessa noite. Só repetindo, compartilhe essa live aí no seu Facebook para alcançarmos outras pessoas,
que outras pessoas também possam ser abençoadas através deste culto, através daquilo que Deus irá ministrar aos nossos corações nessa noite. Eu creio que seremos ricamente abençoados pelo nosso Deus. E nós também podemos abençoar outras vidas. Então, vamos nos deixar usar pelo Senhor. Tão simples, tão fácil, só compartilhar isso aí em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, nesse início de encontro. Vamos falar com Deus. Deus, nós louvamos o teu nome, Pai, nessa noite. Agradecemos ao Senhor, Pai, pela oportunidade que estamos tendo de falarmos com o Senhor, pela oportunidade, Deus, de mesmo distantes uns dos outros, mas de podermos nos encontrar agora aqui pela noite, através do Facebook, dessa ferramenta, para juntos falarmos com o Senhor, juntos adorarmos ao Senhor, mas também aprendermos um pouco mais daquilo que tu queres, da tua vontade, do teu desejo, Pai, para a vida das famílias, para a vida dos pais, dos filhos. Pai, nós entregamos esse encontro nas tuas mãos. Agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Haroldo. Muito obrigado, Pai, por ele ter se colocado à disposição, ter feito, Pai, o convite de estar conosco nessa noite. E nós rogamos que tu estejas, Pai, usando nessa noite, Pai, com poder e glória, Pai, e ele simplesmente seja canal, boca do Senhor, para falar aquilo que o Senhor já colocou no seu coração e aquilo que, de repente, durante a ministração, o Senhor ainda irá falar com ele. Abençoe cada irmão, abençoe cada amigo, cada um que já está acompanhando e participando deste culto. Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um, Pai. Mas aqueles que irão assistir, Pai, e participar desse culto depois, aqueles que irão ver, Pai, esse vídeo depois do culto terminado, nós queremos pedir que tu estejas também abençoando as suas vidas. Tu estejas também abençoando a casa de cada um, a família de cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós falamos com o Senhor. Amém e amém. Bom, irmãos, vocês, como vocês já sabem, essa semana é uma semana especial. Nós estamos fazendo uma semana de reunião de oração. Começamos ontem com reunião de oração aqui pelo Facebook, às 20 horas. Nós iremos até sexta-feira nesse mesmo projeto, com essa mesma programação. Todos os dias, às 20 horas, aqui pelo Facebook, teremos alguém dirigindo uma reunião de oração para falarmos com Deus, dividirmos as nossas necessidades, mas também colocarmos diante de Deus aquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas. Então, amanhã, às 20 horas, estaremos de volta para falarmos com Deus, orarmos, colocarmos as nossas vidas, a vida da nossa família diante do nosso Deus. Hoje, de uma maneira muito especial, né, como geralmente a gente faz às terças-feiras, nós temos a live com o pastor Haroldo, e ele estará ministrando a palavra do Senhor nessa noite aos nossos corações. Como as demais terças-feiras do mês, estaremos falando sobre o assunto Filhos, flechas na mão do valente. Eu tenho certeza que Deus irá ministrar muito aos nossos corações. Então, não se desligue, não saia, continue atento, continue ligado, porque eu tenho certeza que Deus irá trabalhar nas nossas vidas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, eu tenho certeza que você está com ela aí, e eu quero te pedir para você abri-la no livro de Salmos, texto muito conhecido nosso, muito falado, Salmos capítulo 127. Nós vamos estar lendo esse texto, Salmo 127. Com certeza você já leu esse texto muitas vezes, com certeza você já ouviu muitas mensagens a respeito desse texto, mas eu quero te convidar nessa noite a lermos novamente a palavra do Senhor, que se renova sempre nas nossas vidas. Salmo 127. E ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade.
Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Verso 5, que é o tema do nosso encontro, ele diz, verso 4, aliás, ele diz, como flechas na mão do guerreiro. Uma outra versão, se não me engano, a corrigida, diz como flechas na mão do valente. E esse é o nosso tema dessa noite. Nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas com relação a esse assunto. E nosso desejo é que Deus possa estar te abençoando, rica e abundantemente. Bom, nós vamos louvar ao Senhor. Após o louvor, nós vamos chamar o pastor Haroldo e ele vai estar começando a ministrar aquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Mas eu gostaria de, desde já, falar para você que, porventura, tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito desse assunto, a respeito desse tema, a respeito do assunto, tema flechas, filhos, flechas na mão do valente. Gostaria que você, quando passarmos a palavra para o pastor Haroldo, você fizesse essa pergunta nos comentários. Pode colocar a pergunta nos comentários, porque ele se colocou à disposição de interagir também com as perguntas que, de repente, foram sendo feitas. Então, você fique muito à vontade. No momento que você tiver dúvida, uma pergunta, uma questão que você gostaria de perguntar a respeito desse assunto, na medida que estivermos passando a palavra para ele, e ele começando a ministração, vocês já podem começar a fazer as perguntas, caso tenham, para que a gente possa interagir com ele sobre esses assuntos, sobre essas perguntas, ok? Bom, nós vamos cantar no louvor, e se porventura você conhecê-lo, te convido a adorar ao Senhor com a gente também, através desse louvor em nome de Jesus. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos de
teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, 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 Amém. Deus, nós louvamos o teu nome, Pai, nessa noite, mais uma vez. E queremos convidar, Pai, mais uma vez a tua presença, Pai, em nosso meio. Tua presença, Pai, em cada casa. Tua presença, Pai, em cada lar. Tua presença em cada vida, Pai, que está acompanhando e participando deste encontro nessa noite. Onde estiver, seja na casa, seja no carro, seja no trabalho, onde estiver acompanhando, Deus, e participando deste culto. A tua presença, Deus, seja palpável, seja perceptível. O Senhor esteja, Pai, em nome de Jesus, abençoando as nossas vidas nessa noite. Entregamos a vida do pastor Haroldo nas tuas mãos e rogamos, Pai, que tu estejas usando, Deus, nessa noite, mais uma vez para a glória do teu nome. E que aquilo que o Senhor já colocou no seu coração venha, Pai, tocar em nossas vidas e possamos, Pai, praticar tudo aquilo que aqui aprendemos. Em nome de Jesus, nós falamos com o Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Vou chamar o pastor Haroldo, vamos dividir a tela, vamos conversar a respeito daquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, Gilvan. Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Igreja Presbiteriana Cardoso Moreira. Uma honra muito grande poder estar falando com os irmãos e para os irmãos nessa noite, e alegria muito no meu coração de poder servi-los. Amém, pastor. A alegria é toda nossa, e mais uma vez, em nome da igreja, em nome do pastor, em nome do conselho, a gente quer agradecer ao Senhor, mais uma vez, pela disponibilidade de estar conosco nessa noite, abrindo um espaço aí na agenda do Senhor, para nos abençoar de forma grandiosa nessa noite. Deus esteja abençoando a vida do Senhor, em nome de Jesus, e fique muito à vontade para conduzir aquilo que o Senhor, que Deus colocou já no coração do Senhor, da forma que Ele mesmo propôs. Amém? Amém, querido. Para começar, eu quero dizer para os irmãos que eu sou pastor hoje na Igreja Batista da Paz, aqui no Parque Aurora, num dos bairros da cidade de Campos, né? Mas durante 15 anos eu fui pastor de família na Segunda Igreja Batista de Campos. Eu sou ligado à Universidade da Família em São Paulo, uma instituição interdenominacional que fora formada a partir de uma necessidade de um casal que morava na cidade de Pompeia, que tinha uma dificuldade conjugal, e foi aos Estados Unidos porque ouviu falar de um pastor que ministrava sobre família,
e foram conhecer o pastor Craig Hill. E lá conheceram, então, Family Foundations, que é uma fundação da família que nutria as igrejas regionais com seminários, com cursos para a família, né? Voltando para o Brasil, eles estabeleceram aqui, como era empresário esse casal, ele construiu um espaço físico e determinou ali o início da Universidade da Família. Então, antes de qualquer coisa, eu quero divulgar isso para a igreja, porque a igreja pode ter acesso a muita coisa boa que a Universidade da Família fornece para as igrejas, né? E eu sou das pessoas que foram alcançadas por este trabalho, né? Então, eu trabalho com família nesse período de 15 anos e agora, pastoreando titularmente uma igreja, a gente nunca deixa de pastorear a família, né? Então, eu acabei angariando muito conhecimento, muita experiência nessa área. Você ia falar? Não, não. Eu ia falar com certeza, né? Pastor da igreja, mas com certeza alcançando muitas famílias, né, pastor? Exatamente. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, você pode entrar no site da Universidade da Família, www.udf.com.br. UDF de Universidade da Família.com.br. E aí lá você vai ver uma gama de livros, de cursos, de seminários. Inclusive, eu ministro um seminário chamado Como Criar Seus Filhos, né? Que é da Universidade da Família, e vocês podem estar angariando esses seminários para a igreja, tá? A universidade, ela facilita isso para a igreja, você pode ter um líder treinado, e aí você tem seminários assim, variados, né? Tem para casais, tem para homens, mulheres, criação de filhos, jovens, tudo prontinho para a gente utilizar e tudo da melhor qualidade. Então, a minha palavra hoje, irmãos, é comentar o primeiro texto que vocês leram, né, que é a sugestão para o tema, quando o Salmo 127 começa com uma condicional, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham a sentinela. Então, há uma condicional e há uma sentença, né? A condicional é se, a sentença é em vão trabalham. Então, essa é a parte mais importante de tudo que a gente pode falar aqui, né, Gilvan? Porque uma família cujo Deus é o Senhor é uma família que tem as lutas mais facilitadas pela presença do Espírito Santo, né? Ministrando na vida do filho, na vida do pai. Então, isso facilita muito, porque o inverso disso é uma casa tomada pelas trevas. Fica muito mais difícil quando a gente vai falar com uma família, né? Que você vê a treva reinando naquela casa, né? E a gente, como vai atendendo muitas pessoas, fazendo gabinetes, tem pessoas que chegam para pedir ajuda, né? Para a igreja ajudar, o pastor ajudar. Eu acabei de marcar com uma irmã aqui que eu não conheço para atendê-la nessa semana. E, pelo que ela já me falou, você vê assim as trevas reinando naquela família, né? Você já pega um peso, já pega uma destruição muito grande, e uma vez que a Bíblia está dizendo aqui, olha, é fácil, se o Senhor edificar a casa, seus problemas serão muito mais facilmente dirimidos, né? Então, o primeiro texto que eu queria compartilhar com os irmãos, e depois olhando mais para baixo, que é a questão dos filhos como uma flecha. Quando a gente é guri, a gente brinca de tudo quanto é coisa, né? E eu já brinquei com arco e flecha. Inclusive, já tive minha perna flechada por uma flecha de um colega, né? E uma das coisas que a gente já aprende é que para você ter um arco e uma flecha, para se utilizar do arco, para você alcançar o objetivo, e naquela época era para você ter alimento, né, para matar algum animal para se alimentar, a madeira do arco tem que ser boa, o arame do arco tem que ser bom, a flecha tem que ser bem feita, né, senão ela não vai atingir o objetivo, e muito menos o alvo. E é aí que entra a construção familiar. E aí que entra todo o arcabouço de direcionamento que a gente precisa ter para que os nossos filhos sejam bem criados, né? E aí a gente vai para o último texto do Antigo Testamento,
que é o texto que fala, você pode utilizar como um texto para a família, mas também é um texto para criação de filhos. O que lá o texto diz, o último versículo do Antigo Testamento diz assim, verso 5, que é o penúltimo: Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então, a última palavra do Antigo Testamento encerra com a palavra maldição, atrelada à não conversão do coração dos pais aos filhos. Então, veja que a família ela precisa estar interligada, né, bem associada, porque se isso não acontecer, se essa conversão não acontece, a terra é ferida com maldição. Esse é o texto bíblico, né? E aí a gente vai para o último texto, que é também um texto costumeiro, que é Efésios capítulo 6, quando Paulo está instruindo, né, o povo de Éfeso sobre o relacionamento familiar, e ele diz: filhos, obedecei, capítulo 6, verso 1 ao verso 4. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. A promessa é que, se houver desonra, há antecipação dos dias na terra, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, aí que entra a questão que eu quero abordar. Não provoqueis os vossos filhos à ira, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, duas demandas interessantes aqui, a disciplina e a admoestação do Senhor. O que eu vejo hoje em dia, Gilvan, queridos irmãos, é que os filhos do nosso tempo estão dando ordem aos pais. Os pais de hoje em dia, nós viemos de uma caminhada muito dolorosa, né? Quando a gente tinha pais que não tinha treinamento nenhum para criar filhos, né? Tinha-se filhos porque era uma consequência do casamento, né? Mas na hora da disciplina, na hora de ensinar, nem os pais sabiam muito bem o que fazer, porque eles também não foram treinados para isso, né? Havia um ciclo de maldição, de comportamentos que foi se perpetuando e que feriu muita gente, né? Então a gente via assim muita gente ferida. Tem muita gente que chega na igreja hoje, adultos, que são feridos pelos seus pais, né? Mas o que a Bíblia está dizendo ali é de admoestação, né? E de disciplina. Mas a gente precisa rever todo esse contexto para a gente poder aprender coisas preciosas. Nós temos hoje uma concorrência, e talvez a palavra não seja essa a melhor, mas o secularismo hoje está muito forte no mundo inteiro. E o secularismo está dizendo para todo mundo que não precisa nada de negócio de Deus. Nossas famílias hoje, elas estão sendo criadas praticamente sem Deus, né? E aí a gente volta lá no texto do Salmo 127, que diz o inverso, que diz: se o Senhor não edificar a casa, né? Então o secularismo ele vai de encontro, ele vai contra isso. E os pais precisam entender, então, a importância dessa admoestação do Senhor, e que Paulo falou: vós, pais, não irriteis os vossos filhos. Bom, aí você abre uma gama muito grande de operacionalidade, né, na prática da construção, e a gente precisa aprender e entender muitas coisas. A primeira coisa é que um bebê, quando ele está no útero da mamãe, ele já recebe muitas mensagens, que ele é muito amado ou que ele é um empecilho, que ele é um estorvo, né? E Deus conhece a gente desde a formação do útero, está lá no Salmo 139, né? E ele se importa com isso, e o interessante é que cada pessoa que é gerada tem a sua história pré-estabelecida. Tanto que nós vimos que Jesus já nasceu, já foi gerado para ser o Salvador do mundo. João Batista já nasceu predestinado a fazer algumas coisas, né? E quando eles se encontraram no útero da mãe, um já se movimentou em relação ao outro.
Nós temos Jacó e Esaú, que um nasceu agarrado no pé do outro. Então, e a gente tem que entender isso, que no útero já uma formação de caráter, tá? É muito importante isso, porque eu já lidei com pessoas, por exemplo, que as mães, no momento crítico da história, estavam grávidas, tentaram abortar, tentaram matar essas crianças. Fatalmente, essas crianças nascem com problemas relacionais terríveis. Né? Eu fiz um processo de libertação com um rapaz, numa cidade aqui próxima, com uma entidade poderosa de demônios, que não consegui libertar ele naquele dia, e ele não se libertou, ele voltou para o caminho onde ele estava, porque uma das coisas que aconteceram com ele foi a rejeição no útero da mãe. A mãe se jogava de barriga no chão para tentar matá-lo, abortá-lo, por conta de um relacionamento muito ruim com o pai, né, naquele momento. Então, a primeira coisa que eu queria estabelecer com os irmãos, quando a gente pensa em criação de filhos, é exatamente isso, que no útero da mamãe, ali já está sendo gerado um caráter. E conforme for essa geração, né, ele vai nascer para um determinado destino abençoado ou perigoso. Não estou definindo, nem determinando que isso vai ser uma maldição e vai ser um amaldiçoado. Não, mas há uma grande propensão a essa criança já nascer com algumas mensagens. O que eu gosto de contar a respeito disso é que, quando uma mulher ficou grávida, todo dia o vovô vinha, ficava a mão na barriguinha da filha e falava assim: oi, meu netinho, aqui é o vovô, fulano de tal. Passava a mão na barriga e ficava ali conversando com a barriga. Fazia isso constantemente. Até que um dia o neném nasceu. Nesse dia foi um dia de grande festa, né? No hospital ainda, e todo mundo chegando ali para ver o neném e tal. E o neném estava agindo de uma tal maneira. Quando o vovô entrou na sala, no quarto, que falou alguma coisa, aquele neném, ele interpretou aquela voz que estava ouvindo no útero da mãe e ele deu um grande sorriso, né? Porque ele identificou uma voz que ele conhecia já do útero da mãe, né? A importância desse relacionamento próximo é muito grande. Há uma estatística que diz que os bebês que são tocados, eles têm muito mais facilidade no desenvolvimento do que aqueles que não são abraçados e nem beijados. Por exemplo, nas incubadeiras de hospitais, quando o neném fica lá, aqueles nenéns que foram tocados durante aquele momento de recuperação, eles se curam mais rápido, saem do hospital mais rápido do que aqueles que não foram tocados. Então, a gente vai vendo uma gama de coisas que são muito relevantes, são muito importantes, né? Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que a primeira coisa que os nossos filhos precisam receber já no útero é amor, palavra de afirmação. Porque nós, pais, nós temos 3 características importantes. Nós somos professores, nós somos protetores e nós somos provedores, né? 3 P's: professores, protetores e provedores. Quando uma desse tripé falta, há uma demanda muito grande causada na vida dessa criança. Então, hoje a gente vê, por exemplo, muitos pais que os filhos estão mandando neles, né? Há uma maneira que eles não sabem lidar. Uma vez uma mulher chegou para mim e foi me contar uma história e falou: pastor, eu preciso da sua ajuda, porque a minha filha está fazendo isso, e isso, e isso, e eu fui ficando assim, imaginando o tamanho da filha dela. Porque do jeito que ela estava falando, a menina tinha uns 3 metros de altura, uns 3 metros de largura e uns 3 metros de profundidade. Imaginando um monte. Aí eu perguntei: qual é a idade da criança? 3 anos. Né? Então, você vê pais que estão reféns dos filhos porque não sabem como criar. E isso é um ciclo, sabe? É um ciclo que a gente recebe já da nossa família pela maneira de criação, né? E aí você ouve hoje, a modernidade diz que você já não pode corrigir mais os filhos, e aí eles estão, assim, se sentindo abandonados, né? Então você tem duas pontas, né? 2 extremidades. Ou você tem crianças que estão sendo
massacradas, violentadas, ou você tem criança que está sendo deixada à deriva, né? E essas coisas elas precisam se equivaler de uma maneira bem de contraposição para que haja uma melhor maneira de ter sucesso com os filhos, né? Então, o que Paulo está dizendo é para a gente não ser omisso no nosso papel. Qual é o nosso papel? Professor, provedor e protetor. Independente de qualquer coisa, o nosso papel precisa acontecer. E aí a gente vê pais, por exemplo, que estão levando para a igreja as crianças para serem ensinadas na igreja e quer que o pastor dê conta, né? Porque eles não sabem lidar com isso em casa, porque não foram também ensinados, né? E aí o pior, né, Gilvan, que muitos fazem assim, eu não vou fazer com os meus filhos o que meu pai fez comigo, mas também não faz nada, né? Também não faz Vai para nada. outro extremo, né? O outro extremo, entendeu? Então, quando as crianças afrontam os pais, que eles não sabem lidar com isso, elas acham que nós e o mundo está aos seus pés. Sim. Então, eu vi uma vez uma entrevista na televisão que juntaram um grupo de adolescentes e perguntaram para eles, né, como que eles estavam lidando, porque a matéria era que os adolescentes estavam saindo para a madrugada, voltando 5 horas da manhã e tal, né? E aí a entrevista foi baseada nisso. E aí o repórter juntou um grupo de adolescentes e perguntou para eles o que eles achavam disso. Pasme, mas eles responderam: não, a gente quer ter limites. A gente não gosta dessa vida solta. O que a gente não quer é ser escorraçado, né? Então, são aqueles extremos que a gente precisa entender. Por isso, hoje está sendo tão difícil, né? Criar filhos, porque os pais estão perdidos, estão muito Sim. perdidos. Então, a igreja fazer um trabalho como esse é muito importante, porque numa conversa como essa, às vezes a gente estabelece algum norte que são bastante interessantes. Outra coisa, quando a gente fala sobre criação de filhos, Pastor, é que, sim, cortando o senhor só um minutinho. Qual seria o limite, com a pergunta, né, antes de eu prosseguir, qual seria o limite aí desse não provoqueis vossos filhos a ira? Porque muitas das vezes parece que se apegam, alguns pais se apegam a esse pedaço, né, e aí não veem a questão da educação que tem que ser dada aos seus filhos, o cuidado que tem que ser dado aos seus filhos, né, e parece que tudo se resume a não provocar a ira. Qual é o limite desse versículo aí, na educação dos filhos? eu gosto de dizer que, na verdade, a Bíblia fala isso, né? Mas, na verdade, o que nossos filhos precisam é de amor e de limite. Amor e correção. Qual é o problema hoje? Tem muito amor, mas não tem nem limite nem correção. Ou tem muita correção e limite, mas não tem amor. Tem que haver um equilíbrio. Então, por exemplo, tem pai que não beija e não abraça seus filhos. Então, está uma defasagem. Mas quer cobrar, quer bater, quer exasperar nas atitudes. Então, os filhos passam a olhar esse pai só como um tirano. Então, não tem amor, mas tem correção e tem punição. Então, precisa ter equilíbrio, né? Então, por exemplo, eu escrevi aqui: se seus filhos ficarem infelizes temporariamente, quando ele ou ela escolherem mostrar um semblante feliz novamente, verão que a vida não é assim. Ou seja, nós não podemos ter a pretensão de só agradar nossos filhos, né? Fazer tudo o que eles querem, né? Porque, veja bem, se a gente não estabelecer limites para eles, nós estamos furtando deles uma coisa que eles não vão saber lidar no mundo. Porque, por exemplo, se você pega o seu carro e passa numa pista a 120 km por hora, cuja placa está 80, o que você vai acontecer? Você vai ser multado, certo? Limite. Se você chegar num restaurante, comer, e não pagar, você vai ser preso. Por quê? Porque você precisa cumprir as leis, né? E onde isso começa? Começa em casa. Começa em casa, né? Então, os pais, uma coisa que eu gosto muito de um
um professor, um doutor que eu assisto muito sobre criação de filhos. Ele diz que nós, pais, não precisamos ter também aquela pretensão de ser muito amado pelos nossos filhos, porque os pais hoje querem ficar politicamente corretos com os filhos, querem ser amados, querem ser bajulados, né? Querem que os filhos só falem bem deles. Preste atenção, se você sabe a sua missão e você está cumprindo a sua missão bem, pode ser que seus filhos digam, meu pai, não é fácil não. O problema não é esse. O problema é você saber o que você quer de bem para os seus filhos. Então, eu, por exemplo, fui criado na varinha de goiaba, né? Quando errava e pisava na bola, quando eu ia tomar banho de rio escondido, né? A varinha de goiaba era a minha disciplina, né? Então, hoje, a gente vê que a turma hoje está dizendo que filho não pode ser corrigido. O que a Bíblia fala é que se a gente tirar das costas dos nossos filhos a vara, né, eles vão enlouquecer. Então, para sua criança não ficar doida, né, como diz o Cláudio Duarte, a criança não ficar doida, mete a vara nele, entendeu? É claro que eu não estou dizendo aqui que é para você escorraçar seus filhos, não é para você deixar marca no seu filho, não é para você dar tapa no rosto, não é nada disso. É disciplina. E a disciplina precisa acontecer na mesma medida que aconteça amor. Tá? Porque senão você vai ser tido pelos seus filhos como um tirano, né? E aí esses filhos eles vão se rebelar, eles vão ser inimigos do pai, da mãe, e um dia vão embora. Né? Vão embora e vão morar na rua. Porque hoje, por exemplo, você vai no centro de Campos, você que mora em Campos sabe o que eu estou falando, está cheio de morador de rua. Muito. E esses moradores de rua, eu gosto sempre de lembrar que são pessoas que são frustradas nos seus relacionamentos familiares, todos eles. Né? Sim. Então, o importante é que, se seu filho escolher desobedecer, você escolhe também uma punição. E ele precisa saber disso. Eu vou pagar um preço. Porque se ele não pagar o preço da desobediência, ele vai pagar o preço da descumprimento da lei quando for adulto, e quem vai parar ele vai ser a polícia. Aí pior para ele. Né? Quando ele está aprendendo isso em casa, né, que não pode chegar em casa com a caneta que ele pegou na casa do amigo, se pegar, vai voltar lá e vai entregar e pedir perdão. Se não fizer isso, uma caneta um dia pode se transformar num celular. Sim. E aí o celular vai levar seu filho para a cadeia. Né? Então essas coisas não podem ser deixadas de lado, sabe, Gilvan? Quando você me perguntou o que Paulo está querendo dizer, na minha opinião, é a gente deixar de ser professor, provedor e protetor, entendeu? Agora, o importante como eu falei, essa tábua, esse pêndulo, ele não pode ficar só de um lado, tem que ter equilíbrio, porque se a criança ficar recebendo só amor ou só punição, ele vai crescer com um caráter distorcido. E aí tem um detalhe que eu gosto de ensinar para os pais também, é que Freud fala que a nossa composição, do nosso intelecto, né, começa de 0 até 7, 8, 10, 12 anos, depende da criança. Então, nesse período, ele vai estabelecendo o seu caráter, né? A partir de quê? A partir do momento que ele põe o dedinho lá na tomada e toma choque. A partir do momento que ele bota o dedo no engomador quente, queima o dedo. As experiências vão sendo guardadas. E essas experiências ruins são as que mais ensinam, né? Então, não prive o seu filho, por exemplo, de algumas experiências ruins, né? Porque é com as ruins que a gente aprende. Você, nós aprendemos muito mais com as experiências ruins do que com as boas, né? O moleque saiu correndo, bateu lá no chão, lá igual uma abobrinha, né? Ralou o joelho, ele já sabe que nem em todo lugar ele vai poder correr depois. Ou então ele vai associar, bom, essa sandália aqui escorrega, tá? O importante nessa hora é os pais estarem amparando. Mas o que uma mãe, às vezes, grosseira faz? Tá vendo aí, moleque? Eu falei pra você não correr, você ia cair, desgraçado. Né? Aí agora você tem duas situações. Não, eu já vi situação que o menino caiu, se machucou e ainda apanhou.
né? Não precisa apanhar, né? Ele já foi punido, ele se machucou, entendeu? Então, viu, filho? Você correr em lugares nananã, você vai se machucar. Vem cá agora, vamos cuidar da sua ferida. É esse o papel que um filho, né, com a mãe precisa. Porque imagina só, se você já correu, já se machucou, já caiu, ainda vai apanhar, o que você está gerando? Você está gerando um moleque que um dia vai botar a arma na cabeça de alguém e a pessoa vai falar misericórdia. Ele não sabe o que é isso, que a mãe nunca deu misericórdia para ele. Né? Então, Verdade, são coisas que verdade. precisam ficar bem emblematizadas no coração da gente para a gente poder saber tratar disso, tá? Sim. Pergunta aí, tá tudo bem? Tranquilo, pode seguir. Tá. Então, por exemplo, tirar todos os obstáculos dos seus filhos os fará se sentir inseguros e inexperientes, né? Eu comecei a trabalhar cedo. Hoje em dia não pode trabalhar cedo, né? Mas eu comecei a trabalhar cedo. Aí eu comecei a ganhar o meu dinheiro cedo também. Cara, eu cresci muito com isso, porque era o meu dinheiro, era o meu trabalho, né? E aí, eu já falei para você que eu sou ali de São Fidélis, né, interior ali, de Sim. uma cidade chamada Pureza. Então, eu fui um dia na loja e comprei um tênis no meu nome e meu pai não precisou ir lá, né? Então, assim, essas experiências, elas precisam acontecer também. A gente hoje está cercando os nossos filhos de uma tal maneira que a gente está privando eles de crescerem, tá? Então, precisa acontecer esse desenvolvimento natural em que, às vezes, a perda faz crescer. Então, desobedeceu, estabelece a perda de um privilégio, tá? Porque se você não punir, o mundo vai punir lá na frente, tá certo? Precisa ter esse entendimento. Agora, tem outro detalhe. Como a gente está falando na construção emocional da criança, a criança de zero, ou vamos botar de um, porque de zero nem conta, né? De um aninho até 5, 6 anos, Freud fala que a criança é idílica. O que é isso? Só o id funciona, porque nós somos formados pelo id, pelo ego e pelo superego, né? O id, você tem a vontade de fazer. O ego fala assim, calma, vamos avaliar. E o superego vai dizer assim, não, não faça que é perigoso. Então, a criança de 0 a 6 anos, ele não tem nem ego, nem superego. O que ele tem? Id. E o que o id faz? Diz para ele assim, ah, que bonitinho aquele buraquinho ali na parede, põe o dedinho para ver. Aí ele vai lá e toma um choque, né? Então, quem é o ego e o superego dessa criança? O pai ou a mãe. Então, nós precisamos puni-los muitas vezes, nós precisamos dar aquele beliscãozinho, aquele tapinha no bumbum, em algumas coisas que eles estão fazendo, porque eles não têm nem o ego, nem o superego. Eles só têm o id, né? Por isso que ele sai correndo assim, dá aquela pirueta e bate com a cabeça no chão, porque a cabeça pesa mais do que o corpo, né? E ele ainda não adquiriu essa experiência total. Então, nós é que temos que segurar, né? Quando a gente vai vendo assim, eles dão aquela corrida assim, você põe a mão na cabeça, já sabe que vai cair. Eles não sabem. Nós precisamos dizer. Aí vem 6 anos, 7 anos, 8 anos, a gente vai começar a ter aquela experiência começando a ser efetiva, né? Eles já sabem algumas coisas, mas outras coisas ainda não. E aí vai chegando a fase mais avançada que eles vão começar a fazer perguntas, né? Então ele pede, por exemplo, alguma coisa, você fala não. Aí ele fala assim, mas por que não? E você tem que explicar para eles, né? Porque é a fase do crescimento que eles vão ter. Então, quando a gente era lá no passado, que a gente não entendia nada, a gente era ignorante, assim, não, pronto, acabou. Né? Não Mas te é dei bom que você explicação, explique. né, professor? Não, é bom que se explique, porque ele vai crescendo com essa coisa, né? Tanto que, quando a gente ensina a criança alguma coisa, e depois a gente faz aquela coisa que a gente ensinou que estava errado, o que eles falam com a gente? Assim, É, pai, né? É, mãe. Eles fazem exatamente isso. Por quê? Porque eles já aprenderam que isso é errado, né? verdade. Não pode. Então, essas regras todas que a gente tem que estar estabelecendo com eles. E aí a gente tem um problema, Gilvan, é que os pais hoje não têm tempo, né? As crianças estão sendo colocadas em creches. Então, eu digo com toda tranquilidade, assim,
para as mães que puderem, a primeira infância, se abster de um trabalho para poder ter aquele tempo com aquela criança até, sei lá, 8 anos, 7 anos, é um privilégio. Se puder trabalhar só meio-dia, sabe por quê? Essa fase é a fase que se repete na adolescência. Então, o idílico que quer fazer de qualquer jeito, se você ali não conseguir marcar bem a vida dele, que algumas coisas não pode, quando ele chegar na adolescência, ele vai repetir essa fase, só que agora ele é adolescente. Aí o que vai acontecer com ele? Ele perde a virgindade fora do tempo, ele começa a usar droga, ele experimenta álcool, porque ele quer fazer, e aqui ninguém segurou, agora ele acha que ninguém vai segurar. Entendeu? Sim. Então, essas fases, a gente precisa aprender, né, para lidar bem com elas. Então, eu digo sempre que a primeira fase da criança é uma das mais importantes, né? Inclusive, há uma estatística que diz que os casais, eles têm uma maior tendência a se separar quando os filhos estão sendo criados até 10 anos de idade. Para mim, que lido com batalha espiritual, eu vejo que, primeiro, é o primeiro tempo do casal, que às vezes quer ter filho logo no início do casamento, e eles ainda não se conhecem muito bem, é a fase das crises, né? E nesse período, quando eu me separo e eu tenho uma criança no meio desse negócio, essa criança não vai ter nem o professor, nem o protetor e nem o provedor, ou uma coisa ou outra. Tem um tripé que está faltando uma perna. Você acha que esse adulto vai ser seguro no futuro? Não, de forma nenhuma. Então, eu vejo hoje que Satanás está de olho nos casais. Eu vejo que Satanás hoje está de olho nos casais que têm filhos até 10 anos de idade. Por quê? Porque é nesse período que, se o pai ou a mãe sai, essa criança fica meio perdida, porque eles vão ter que trabalhar, né? Aí eles deixam essa criança onde? Creche, colégio, casa de parente. Onde que acontecem os abusos? Exatamente nesses lugares. Não sei se você sabe, o ano passado, o ano retrasado, prenderam um cara que abusava das crianças nenenzinhas numa creche aqui em Campos. Isso é o que a gente sabe, né? Fora o que a gente não sabe. Então, veja que a demanda do casamento ela é fundamental. Domingo agora eu consagrei uma criança lá na igreja. Sempre que eu consagro uma criança, eu oro pelo casal, pai e mãe, para que sejam firmes nesse casamento, porque a grande base para essa criança ser um adulto seguro é o pai e a mãe juntos. Quem é filho de pais separados sabe o preço que paga, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência da nossa participação nisso. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e não fira a terra. Por isso, há tanta maldição na terra hoje em dia. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Aí tem outra demanda que eu aprendi também, que esse momento da primeira infância também. Tem algumas coisas que as crianças fazem que a gente precisa tomar cuidado, porque tem coisas que as crianças fazem que é criancice, mas tem coisa que a criança faz que é tolice, é diferente. Tolice para criancice. Qual é a diferença de criancice para tolice? Criancice é aquela criança que pega um copo d'água na mão e o copo está cheio, mas ele não tem muito bem resolvido ainda a sua mobilidade, então aquele copo cai e quebra, né? É aquele escorregão que você toma porque não tem muita noção de onde está passando. Isso é criancice. E o que é tolice? Tolice é aquela coisa que a criança faz já entendendo que está errado. É quando come o pedaço de bolo escondido, é quando pega algumas coisas que não pode pegar, entendeu? Então a gente precisa saber definir isso, porque na hora da correção, tá? Criancice é criancice, mas tolice cabe correção. Tolice cabe repreensão e até, às vezes, punição,
né? Agora, por que eu estou falando isso? Porque tem criança que comete alguma criancice, às vezes, e a mãe quer bater porque o menino caiu e deixou o copo cair. Entendeu? São coisas que você... Lembra, quando a gente era criança, eu vivia com os dedão do pé, Sim, sim. tudo pocado, tudo arrebentado, porque eu não sabia, né, medir muito bem a altura do pé, passava e metia na pedra. Eu jogando bola, então, É os isso. dedos ficavam tudo machucados. Por quê? Porque a gente não tem muito bem definido essa mobilidade, né? Essa Uhum, locomoção. Isso é coisa da criança, ela está crescendo ainda. Aí, às uhum. vezes, os pais querem punir isso, mas não cabe punição. Cabe aí proteção e ensino. Mas a questão aqui da, da outra parte, que é a tolice, que já é uma coisa pensada, já é uma coisa, né, maldosa. É a criança que é, tira Já tem um foto do entendimento, celular, né? Mesmo que pequeno, mas já tem um entendimento da coisa. entendeu? Tira foto B, punir aquilo que é justo ser punido. E é claro que a gente não sabia dessas coisas, mas graças a Deus a igreja hoje está ajudando a gente, né? Uhum. Através de pastores que estão aprendendo um pouco mais. Então, quando eu falo também, uma coisa que me preocupa muito hoje em dia é que a gente está dando muita opção para os filhos escolherem, né? Rosinha vai sair com mamãe para ir para a igreja. Meu querido, nós tivemos um probleminha aqui com o pastor, ele já está Essa, voltando essa e coisa de muita já vai. opção, né? Oi, pastor, Você, é porque caiu aí, mas retornou automaticamente. Pode continuar. você não pode dar muita opção para as Sim. crianças de 0 a 10 anos de idade. Quem manda é o pai. Quem manda é a mãe. Você vai de amarelo e pronto, acabou. Quem manda. Por quê? Porque eles precisam aprender a obedecer, entendeu? Nesse tempo. Porque a partir dos 10, 12 anos, aí eles já vão poder escolher. E aí você vai entrar só como professor, você não precisa ser taxativo, você pode dar opção, porque aí eles já vão saber escolher, entendeu? Mas uma Sim. menininha, pequenininha, né? A mãe às vezes fica refém porque a menininha bota uma roupa amarela e quer botar um negócio no cabelo que é totalmente incompatível, aí cria uma guerra porque a roupinha não está combinando, porque, sabe, escolha demais. Então tem certas coisas. Senta no restaurante, a rainhazinha senta lá, não quer comer nada, não vai comer nada e só vai comer batata frita e pronto, acabou. Entendeu? Eu conheci uma história de uma criança que só comia batata frita. Eu acho que essa criança é de São Fidélis, eu não tenho certeza. Só batata frita, amigo. Manhã, tarde e noite, batata frita, batata frita, batata frita. Sabe o que aconteceu? Aquela criança tem um problema sério de saúde, entendeu? E a culpa é de quem? Do pai e da mãe, né? Porque deixou escolher demais. Então a gente tem que saber o tempo que a gente pode dar essa opção e o tempo que não pode dar opção. Quem manda aqui hoje sou eu, pronto, acabou. De 0 a 10, quem manda é pai e mãe, entendeu? Aí vem a fase da adolescência, né? Adolescente adora peitar pai e mãe. Se você construiu bem essa relação de 0 a 10, a adolescência vai ser um pouco diferente, entendeu? Agora, se você não construiu bem isso aqui, eles vão peitar você aqui nessa fase da adolescência, tá? A instrução é a mesma, entendeu? Se quiser mandar na sua vida, você precisa pagar suas contas, tá? Sem estresse, sem gritaria e sem chororô, entendeu? Estou aqui para ser seu professor, seu protetor, seu provedor. Se você me der essa outorga, eu sou seu amigo. Agora, se você não der, você quiser responder por si mesmo, você tem que procurar o seu rumo, entendeu? Isso precisa ficar bem claro, tá? Porque tem pais, tem filhos adolescentes hoje que estão deixando os pais reféns. Mas isso começou cedo, com certeza. Tem pergunta aí, Gilmar? Não, tem não, mas queria perguntar ao pessoal, os que estão conosco, se de repente tiverem alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade a respeito do tema, pode colocar aí nos comentários, que o pastor Haroldo vai estar respondendo. Já até coloquei aí no rodapé. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer.
pastor Haroldo vai estar respondendo aí nessa oportunidade. Então, outra coisa, a gente uma questão importante também é que os pais precisam entender que se você é professor, você é treinador, e você está treinando os seus filhos para um futuro que você entende que vai ser bacana. Então, vai chegar momentos de crises que você vai ficar mal porque você deu uma palavra ou você precisou dar uma chinelada. Entenda que você está treinando os seus filhos, entendeu? A culpa não pode entrar quando você é justo. E aí é uma questão importante também, né, cara? Nós, como adultos, a gente precisa ser justo, né? Justos. Porque tem pais que são piores do que criança, né? Eu lidei com algumas situações que os adolescentes vão para a igreja porque olham no pastor ou na pastora aquilo que eles não têm em casa. E aí não pode acontecer isso, entendeu? Não pode querer receber um abraço do pastor porque não tem um abraço do pai. Não pode requerer receber um beijo da mãe porque não tem querer um beijo da pastora porque não tem um beijo da mãe. Então isso precisa acontecer. Aí tem gente que fala assim, pastor, mas eu não sei fazer muito isso. Aprende. Você não recebeu da sua mãe, isso fez falta para você, mas você hoje está repetindo esse ciclo. Quebra esse ciclo, né? Quebra esse ciclo. Não deixa seus filhos saírem de perto de você, ou chegar perto de você, ou ir dormir sem receber a sua bênção. Deus te abençoe, meu filho. Porque se Deus abençoa, se você, como pai, abençoa, Deus abençoa. E até nisso a gente bobeou, né? Perdeu essa coisa de Deus te abençoe. Entendeu? O marido vai sair, abençoe seu marido. Entendeu? Verdade. Estava lendo como hoje se fossem costumes passados, né, antigos, né, pastor? Perdeu-se isso porque nós ficamos modernos. Essa modernidade é satânica. É verdade. Né? Verdade. A modernidade é satânica, não presta, não. Pastor, lembra tem duas perguntas? Pode. Tem duas perguntas aqui. A primeira é da nossa irmã Elisângela Azevedo, ela pergunta o seguinte: quanto a bater, é bíblico? Já me disseram que vara na Bíblia é correção e não violência física. Essa é a primeira pergunta da nossa irmã Elisângela. Vara é bater, né? Agora, se você ama seu filho, você vai corrigir. Minha mãe, quando ela pegava a varinha de goiaba e falava assim, vem aqui, entendeu? Eu nunca corri dela, não. Eu nunca corri dela. Eu sabia que eu ia apanhar, entendeu? Mas depois que eu apanhava, eu saía, chorava, entendeu? Depois ela me chamava. Quando ela me chamava, essa surra era pior do que a varinha de goiaba. Porque ela falava, sabe, entendeu? Sabe por quê? Ela falava assim, você sabe por que que mamãe te bateu? E aí ela já quebrava o tom de voz, né? E aí ela já me olhava com ternura, com amor, eu já sabia que eu tinha apanhado porque eu desobedeci. E ali eu chorava mais ainda porque eu sentia afeto e amor dela por mim. Entendeu? Sim. Então essa é a grande diferença entre você bater e você espancar, entendeu? Nem sempre a criança precisa ser corrigida com vara. A Bíblia fala para você corrigir com vara, mas não significa dizer que toda semana você tem que dar uma sova de vara nessa criança, não. Entendeu? É um evento de uma coisa mais grave, entendeu? De uma coisa pontual, que talvez aconteça uma vez só e não precisa acontecer mais. Tem que ter equilíbrio em relação a isso, entendeu? Às vezes pode ser um chinelo, às vezes pode ser um beliscão, ou às vezes pode ser uma surra de palavra mesmo, que já é suficiente. Vai depender de cada criança. E aí, Giovana, aproveitando essa questão, é importante a gente entender que cada criança tem uma personalidade também. Então, por exemplo, tem um moleque que ele é peralta, que ele é 220 km por hora. Ele não para, né? É aquela criança que é a 1000 por hora. E tem a Mariazinha, que ela é tranquila, quase parando, né? É aquela coisa e tal. Aí quem vai apanhar mais? Quem apanha é o peralta, né? O moleque que apronta toda, né? E essa aqui, ela quase nunca leva um... Aí você tem que entender que essa personalidade, no futuro, ela vai ser totalmente diferente. Esse cara aqui, ele pode ser um grande pastor, um grande pregador do evangelho, um cara que vai mobilizar uma liderança, vai ser líder,
Ele vai ser aquele cara que pula do paraquedas no avião, entendeu? E essa daqui, às vezes, ela nem vai longe. Nem vai longe. E aí a gente precisa saber diferenciar isso, entendeu? Aproveitar bem. Esse cara que é muito agitado, você procure dar muita coisa a ele para ele fazer, para ocupar o tempo dele, porque ele tem muita energia. O uso da vara não é sinônimo de violência física, né? São duas coisas totalmente distintas, né, pastor? A própria palavra ela já é, né? Já diz, né? A outra pergunta, a pessoa que violenta um filho, ela não ama o filho. Sim. Ela não ama. E quando a criança é amada, ela sabe, mesmo ela levando uma chinelada, ela sabe que ela está sendo amada. Sim. O problema é que, às vezes, aquela mãe tirana, que às vezes até, Gilvan, apanhou muito quando era criança e acha que hoje tem direito de bater. Tem que tomar cuidado também com isso. Entendeu? Que às vezes nem vai ser a melhor correção. Verdade. A outra pergunta, pastor, é sobre a conversão das crianças. Ela pergunta qual a orientação, nosso irmão Ronan, qual a orientação com relação à conversão das crianças? Eu acredito na conversão das crianças, entendeu? Mas a Bíblia fala que tem um tempo de entendimento, né? Então a criança ela só vai se converter de coração mesmo quando ela entender a vida. Então varia muito, sabe? Eu me batizei com 12 anos de idade, né? Me converti mais ou menos com uns 10, né? Então, quando eu faço apelo, por exemplo, na igreja, a criança levanta a mão, eu chamo, vai lá na frente, eu oro, consagro, entendeu? Mas a gente sabe que a condução da família é que vai fortalecer essa opção da criança, entendeu? Sim. Sim. Uma outra pergunta, uma das formas, diz aqui, uma das formas de disciplinar é o cantinho da disciplina, da calma. Pergunta o que o senhor acha. Depende da criança. Eu não gosto muito de castigo, não. Porque, como eu te expliquei, uma criança de 0 a 7 anos de idade, ela é idílica, né? Aí você fala assim, Zezinho, senta ali no canto e pensa no que você fez. O cara só tem uma coisa na cabeça. Ele quer sair daquele cantinho ali para correr, para brincar, porque ele é idílico, ele não tem essa coisa de pensar, ele ainda não tem formado nem o ego e nem o superego. Então, se a criança for muito madura, ela pode até ficar no cantinho e pensar realmente no que ela fez. Mas se for um molequinho daquele que eu contei a história aqui, 220 por hora, ele fica ali assim, fala assim, tô doido para sair daqui, tô doido para sair daqui, tô doido para sair daqui, porque eu quero correr e brincar. Vai pensar em quê? Verdade. Né? Então, cada criança... Então, eu, por exemplo, não acredito muito em castigo, não. Tá? Agora, por exemplo, você tem 10 anos de idade. Tirar alguma coisa. O castigo você tirar... Aí é perda de privilégio, né? Aí eu acho que funciona quando a criança já tem a partir de 10 anos de idade. Você não vai na casa do Zezinho, no aniversário dele, porque você desobedeceu, porque você mentiu, entendeu? E outra coisa, prometeu, cumpra. Prometeu, que tem um problema sério com as mães, só Jesus, né? Coração de mãe é um coração gigante, né? Que fica com raiva na hora, às vezes pega, sacode o moleque, promete, mas depois não cumpre. O problema é prometa e cumpra, entendeu? Por quê? Não se esqueça, você está treinando a criança para ser o que você quer que ela seja. Então, eu escrevi aqui, ó, se numa queda de braço seu filho te vencer, vai tentar sempre repetir a dose. Entendeu? Uma adolescente, eu vi uma entrevista há pouco tempo com uma adolescente, aliás, entrevista não, uma adolescente, eu falo baixinho, é amiga da minha filha, falou assim, falou com a minha filha, assim, calma aí, que eu vou estressar a mamãe aqui, porque eu já sei como eu ajo com ela, se eu estressar ela, ela vai deixar. Entendeu? Já encontrou então, já o segredo, né? Já tem um controle. Então, eles são muito espertos. Tem um pastor amigo meu lá do Paraná, que ele diz que uma criança, ela é tão sagaz nessa questão de benefício para ela, que ela tem a mesma expectativa de um preso a longo prazo.
Porque o preso a longo prazo, ele sabe que ele não vai sair fácil da cadeia. Então, o que ele faz? Ele vai tentar ter o máximo de conforto possível ali dentro, porque ele sabe que ele vai ficar muitos anos ali. Então, ele começa a fazer conchavo, ele começa a ter amizade, ele começa a manipular todo mundo. Criança é assim também, ela vai manipular você se você der mole e você está estragando o caráter dela no futuro, porque ela sempre vai achar que ela vai manipular as pessoas e as pessoas vão ceder. Vai conseguir o que quer, né? É. O senhor falou, pastor, antes de eu passar para uma outra pergunta aqui, que a questão de você suprimir algum benefício, né? Você só aprova a partir dos 10 anos de idade, é isso mesmo? Eu acho que é. Mas é aquilo que eu te falei, depende da maturidade da criança. Porque tem criança que com 8 anos é madura beça, né? Uhum. Você conhece suas ferinhas aí, então cada pai tem que saber aí as oncinhas e os leõezinhos que cria, né? Porque É tem uns verdade. moleques que são muito espertos. Tem. Uma Mas outra pergunta aqui. não pode esquecer que eles estão em treinamento, entendeu? Essa é a ideia central. E aí, se você perder essa coisa do treinamento, você vai deixar de fazer algumas coisas e aí eles vão ficar, assim, eles vão aprender com alguém, né, cara? Porque você não aprende com pai e mãe. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Entendeu? Uma outra pergunta aqui, pastor. E quando os pais estão estressados, discutem na frente dos filhos, ou até descontam nos filhos, quais os efeitos disso? Trauma, medo, depressão, suicídio até. Isso é Uhum. muito perigoso. Os pais têm que aprender a resolver problema longe dos filhos, no quarto, entendeu? Porque quando você vê, por exemplo, uma mãe criando uma criança sozinha ou um pai, normalmente é mãe, né? Você vê que aquela criança ela tem o trejeito, maneira de falar de adulto, porque ela Sim. convive com adulto o dia inteiro. Filho único também é assim. Então, você imagina que hoje a gente vê muitos vídeos que a criança pega o celular, nenenzinho, pega o celular e fica blá, 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 né? Dá a Uhum. entender que ela está falando no celular, mas na verdade ela vê as pessoas fazerem isso e elas repetem, Isso. entendeu? Então, os pais que vivem essas crises na frente dos filhos estão treinando esses meninos para repetir a mesma coisa quando chegarem lá na fase adulta, entendeu? Que vê um pai violentando a mãe, essas coisas todas, essas crianças elas criam um alto índice de rebeldia. Eu nunca fui de agressivo, não. Quando eu era criança, eu nunca fui. Mas tinha um camarada no colégio que fazia bullying comigo. Ele me provocava até eu brigar com ele. E aconteceu algumas vezes. Eu tinha medo dele. E aí, no decorrer desse tempo, eu fui começando a entender que ele tinha sérios problemas em casa. O pai chegava bêbado e espancava todo mundo. Quando ele ia para o colégio, ele descontava isso em mim. Ele Fazia. gostava de me provocar, entendeu? E eu não gostava de briga, mas eu não aguentava, porque ele sentava atrás de mim, por exemplo, me dava tapa na orelha, ficava chutando meu pé, me provocando e falava: no final da aula a gente vai se pegar, entendeu? Uhum. E muitas vezes eu corria dele, porque eu nunca fui de briga, né? Mas muitas vezes eu Sim. enfrentei. E aí eu acabava me igualando a uma situação que eu, na minha casa, não tinha nada disso. Meu pai e minha mãe sempre foram tranquilos. Embora meu pai fosse alcoólatra, mas meu pai era manso, era tranquilo, eu não vivia isso, entendeu? Mas ele não. A família dele era estressada. Então a resposta é que essa criança ela vai explodir isso em algum lugar, entendeu? Na Vai verdade, ele extrapolar em estava, algum lugar. na verdade, estava como reproduzindo o que ele aprendeu em casa, né? Extravasando a ira dele, né? Sim, Extravasando a angústia dele de ver a mãe apanhando comigo, sim, entendeu? sim. É aquela situação, né, cara? O cara que bota fogo no índio que está dormindo no ponto do ônibus, que bota fogo no Verdade. mendigo. É o cara que põe um pedaço de pau, bota dentro da roupa e vai para o campo de futebol para torcer pelo Flamengo. E aí chega lá o Flamengo perde, o Palmeiras perde, o Corinthians perde, sei lá qual é o time. E ele é capaz de tirar aquele pedaço de pau e querer matar alguém porque ele não sabe lidar muito com essa questão da dor Com e a da derrota. frustração. Entendeu? São esses caras. Verdade, verdade. Entendeu? Vai Pastor, extravasar em algum lugar. sim, vai descontar em alguém, né? Alguém. Alguém. Pastor, essa foi das perguntas aqui, foi a última pergunta que nos enviaram.
Beleza, então. Já tem 1h20 que a gente está aqui, né? Eu quero deixar, então, uma palavra final para a Sim, gente fica à vontade. compartilhar aqui ainda que um pai e uma mãe, eles são a maior influência que os filhos têm. Ah, mas tem o colega no colégio, tem o professor, tem a professora. A maior influência é o pai e a mãe, para o bem ou para o mal, né? Então, é importante a gente estar atento disso, que uma palavra paterna ou materna, ela abençoa ou trava a vida de alguém, entendeu? Eu lido com pessoas hoje, porque eu sou terapeuta também, né? E eu lido com pessoas hoje que estão paradas numa palavra que receberam quando era criança, quando era adolescente, entendeu? Um pai Uhum. falou para um filho assim: não adianta você querer fazer faculdade, não, porque você é burra, você nunca vai conseguir, entendeu? E aquela pessoa começa uma faculdade, começa outro curso, começa outra coisa e para. Ela não consegue avançar, entendeu? E aí fica parada numa palavra de um pai ou de uma mãe que deveriam ser professores, protetores e provedores. Eu estou repetindo essa palavra, Gilvan, para quem está assistindo aí não esquecer dela. A função principal dos pais: professores, protetores e provedores. Se você deixar uma dessa peteca cair aqui, seus filhos vão ser mal criados, entendeu? Então, antes de dormir, por exemplo, né, é muito bacana a gente poder interagir com as crianças. Hoje em dia a gente está nessa correria celular, né? E a gente está perdendo oportunidades que são tão ricas. Eu quero lembrar para os pais, eu tenho 3 filhos, uma casada, uma de 20 e um de 15. Cresceram já, né? Essa fase de 0 a 10 anos, que é a fase de criancinha mesmo, ela passa muito rápido, entendeu? Então, curta bastante isso, aproveite para marcar a vida dos seus filhos nisso, nesse tempo, entendeu? Porque esse tempo não volta mais. A etapa que eles vão viver depois dos 10, 12 anos é outra e é diferente. Aí eles já têm um pouco mais aquela coisa de tomar suas próprias decisões, né? Então, é muito importante a gente focar nesse período de 0 a 10 anos, para poder ficar uma marca bem interessante, né? Uma coisa muito boa. Eu estava conversando uma vez, eu fui pregar uma vez no retiro de carnaval, e uma mulher foi receber uma homenagem de aniversário, e quando ela foi fazer o discurso, ela falava muito assim: o meu pai dizia, porque o meu pai dizia, porque o meu pai dizia. Ela falou umas 5 vezes naquele período. E aí eu já observando, eu pensei, como esse pai marcou a vida dessa mulher, que agora é uma adulta, entendeu? Então, nós, todo dia, a gente está marcando a vida dos nossos filhos, para o bem ou aterradoramente para o mal, entendeu? Pô, pastor, mas eu errei, cara, eu já errei muito com os meus filhos. O problema não é errar, o problema é não consertar. O problema é que a gente nunca pede perdão. Esse pastor que eu falei com você, do americano lá, Craig Hill, ele disse que pelo menos uma vez por semana a gente deveria parar, se ajoelhar perto dos filhos e pedir perdão dos nossos erros, que a gente erra muito com eles. E o pior é que eles sabem que a gente erra, mas a gente não reconsidera. E aí eles ficam assim, eles querem que a gente faça uma coisa que eles também não fazem. Então é meio, né, meio contraditório, entendeu? É muito importante um ambiente familiar, ele precisa ser seguro, entendeu? Se o Senhor não edificar a casa, é um ambiente que precisa ser seguro. Então, nós, como pais, precisamos criar em casa um ambiente seguro. O que é um ambiente seguro? Sem briga, sem gritaria, sem desonra, entendeu? Sem maldição, sem xingamentos. É um ambiente que vai gerando segurança, né? E a gente precisa ser pacificador. A Bíblia diz: bem-aventurado, o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte, os pacificadores. Então, o pai tem que ser pacificador, a mãe precisa ser pacificadora, os filhos têm que ser pacificadores, porque onde há essa paz do Senhor, a bênção, né? Repousa a bênção de Deus ali. Amém, querido? Amém, pastor, amém. Pastor, só vou colocar uma última pergunta e aí a gente encerra essa fase.
A pergunta é a seguinte: já ouvi muitas mães, ao invés de corrigirem seus filhos, dizerem para eles: quando seu pai chegar, vou contar tudo para ele. Como que fica a autoridade dessa mãe? Pois é, cara. Eu aconselho, na sua maioria, essa questão da correção com a mãe. Porque o pai, os pais, os homens, nós somos muito mais. Primeiro, a gente tem mais força no braço. A gente tem a palavra de um pai, ela é mais marcante e fere mais do que a palavra de uma mãe. A palavra de um pai, ela define o destino de uma criança. Então, as mães deveriam tirar isso do pai. Deixar o pai precisa ser a última palavra. Só quando você não dá conta do assunto, aí você leva para o pai. Entendeu? Porque o pai nem está no processo, nem está no negócio, ele chega do nada com a cabeça em outras coisas. Pode ser que ele não corrija devidamente, pode ser que ele não faça aquilo que precisa ser feito, ou talvez ele exagere. Então é Sim, perigoso. sim. Entendeu? Não acompanhou o desenrolar do problema, né, da situação, né? Então, de repente, pode extrapolar naquilo que era necessário, né, professor? Então, por exemplo, tem uma série de situações que a gente precisa entender que a criança precisa. Isso ela precisa do nosso carinho, carinho do pai e da mãe, da nossa presença e da nossa palavra de encorajamento. Anota aí, carinho, presença e palavra de encorajamento. Entendeu? Ninguém afeta mais os filhos do que os pais nesse aspecto. Então, por exemplo, tem família que não tem esse hábito. Crie o hábito de dizer: eu te amo, filho, eu te amo, você é importante para mim. Pai, eu te amo, você é importante para mim. Tá? Carinho, toque nos seus filhos. Eu disse no início aqui que as crianças que são tocadas, elas têm muito mais desenvoltura, elas são mais seguras. Então, abrace o seu filho pelo menos uma vez por dia, o mínimo, 3 vezes por dia. Entendeu? O abraço, ele gera muita intimidade, segurança, né? E a palavra de encorajamento, então, ela é muito importante. Cuidado para você não travar os seus filhos com palavras de maldição. A Bíblia fala que a nossa língua ela tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar, entendeu? Cuidado com isso, porque isso tem sido um entrave na vida de muita gente, porque uma coisa é certa, nossos filhos acreditam em tudo que a gente fala a princípio. Lembra daquelas coisas que a gente falava assim, engoliu um caroço de laranja, vai nascer o pé de laranja aí dentro. Lembra? Sim, Aí sim. eu falei isso com a minha filha uma vez, ela falou que ela ficou com medo de nascer o pé de laranja dentro dela. Quer dizer, são coisas que a gente fala que a gente não tem noção do que pode afetar. Perfeito, né? Pastor, mas e que idade isso? Para sempre. Palavra de um pai, palavra de uma mãe, tem muito mais peso na vida de um filho do que qualquer outra pessoa. Entendeu? Se lembrando sempre que a gente é professor, provedor e protetor, né? E que a gente precisa de carinho, expressar carinho, presença, e essa questão de presença aqui, cara, nunca substitui presente. Não adianta. Porque tem muitos pais que não querem gastar tempo com os filhos, enche os filhos de presente. Presente é o seguinte: eu ganhei isso aqui, e aí isso aqui quebrou, foi embora. Agora eu quero ganhar outro. Aí ganha esse aqui, vai embora, quebrou, eu quero outro. Presente é presente, não é presença. Sim. Entendeu? Então, não faz diferença nenhuma. As crianças acabam sendo geradas de uma forma meio egoísta, né? Verdade, verdade. Pastor, a gente quer agradecer ao senhor muitíssimo, muito obrigado por essa amém. palavra tão abençoadora aos nossos corações nessa noite. Com certeza pudemos aprender muito e nosso desejo é que Deus possa estar retribuindo o senhor aí por tanta disponibilidade no ministério, abençoando no ministério, na família, em tudo aquilo que o senhor colocasse as mãos em nome de Jesus. E vamos orar para que em breve, quem sabe aí num período não tão longe, mas possamos estar com o Senhor, ou melhor, o Senhor possa estar conosco em forma presencial
e aí, num culto onde que possamos ouvir a palavra do Senhor também, pessoalmente, sendo ainda mais abençoados. Deus abençoe a vida do Senhor, pastor. Amém, Gilvan. Para mim é um prazer estar com os irmãos e poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido. A pergunta é, e que todo mundo poderia fazer e talvez faça, pastor, tudo que o senhor falou aí, o senhor faz? Tudo que o senhor falou aí, o senhor aplicou na vida dos seus filhos? Nem tudo, entendeu? Mas esse aqui é o excelente. E é daqui que a gente não pode sair, né? Se a gente aprende com os erros dos outros, a tendência maior é que a gente não caia nos mesmos erros, né? E aí vai chegar um momento que os nossos filhos vão crescer. Caramba, agora o filho cresceu, mas ele deu errado, cara, né? Você ensinou o filho certo e deu errado, né? Tem muita gente que fala isso. Saiba de uma coisa, depois que os filhos se tornam adultos, eles vão fazer as escolhas deles, tá? Nosso papel é cumprir aquilo que a Bíblia fala e ensinar, né? E aí tem aquele texto que a minha mãe dizia muito para mim, né? Ensina a criança o caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu sou fruto dessa palavra. De 12 aos 24 anos eu me afastei da igreja, fui para a vida, fui ser um pródigo, mas a palavra de Deus nunca se afastou do meu coração, até que eu voltei, e voltei para ser pastor. Eu não voltei para outra coisa. Eu voltei, fui para o seminário, e já dirijo o povo de Deus já há mais de 20 anos. Amém. Então, não desista dos seus filhos, né? A palavra última é essa, não desista dos seus filhos. Cara, meu filho hoje está drogado, não desista dele. Clame aos pés da cruz que ele vai voltar. Meus filhos se casou errado. Clame para que dê certo. Não lute contra o casamento dos seus filhos, porque os filhos deles serão afetados se houver um divórcio. Tá? Lutem, viu, Gilvan? Vocês que são da igreja, lutem muito contra o divórcio. O divórcio é um demônio. O divórcio afeta muito a vida dos filhos. E nós temos que estar lutando por aquilo que Deus é contra, né? Com certeza. É um prazer muito grande estar com vocês, alegria. Eu já estou ficando assim um pouco mais cansado aqui. Acho que é pela posição também estar sentado. Mas será um prazer. Mas é um prazer. Eu me sinto muito feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês. Algumas experiências a gente tem e outras coisas são aquilo que a Bíblia fala. E o importante é que eu espero que tenha abençoado a vida de alguém. Tá bom? Com certeza abençoou. Com certeza abençoou. Amém. Pastor, vou orar. Cada um de vocês. Amém. Vou orar. Pai, louvamos o teu nome, Deus, nessa noite, por tudo que pudemos ouvir, pela tua palavra, pela explanação. Pai, muito obrigado, porque com certeza, Deus, isso tudo que foi aqui semeado, Pai, foi aprendido, Senhor, e guardado, Pai, e será colocado em prática pela vida de todos aqueles que estão acompanhando e participando deste culto. Muito obrigado, Deus, por essa palavra tão abençoadora. Continue abençoando a vida do pastor, dando a ele cada dia mais sabedoria, cada dia mais discernimento, mais unção do Senhor, cada dia mais, para continuar, Pai, executando a tarefa que o Senhor colocou nas suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós falamos com o Senhor. Amém. Obrigado, Gilvan. Grande abraço. Pessoal da Igreja Presbiteriana de Cardoso, um prazer. Um dia quero conhecê-los também. Grande abraço. Amém, pastor. Será um prazer. Fique com Deus. Pai. Tchau. Pai. Tchau. Queridos, muito obrigado a você que esteve conosco também, participando. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. E amanhã nós estaremos aqui às 20 horas para a nossa reunião de oração. Não falte. Deus abençoe vocês. Foi um prazer podermos estar juntos mais essa noite. Fiquem todos na paz. Até amanhã, se Deus quiser.